Nós viemos aqui até a Rádio Globo para conversarmos um pouco com o jornalista Santos Neto. Ele vai falar um pouquinho para vocês como é a sensação de ser locutor de rádio, a emoção de transmitir jogo de futebol para você que está em casa e muito mais. Vem comigo. Hoje a nossa emissora tem um quadro reduzido, se a gente for comparar algumas décadas atrás, em virtude de hoje a gente fazer parte da Rede Globo de rádio e a gente ser uma afiliada da Rede Globo. Então, a nossa participação local na programação gira em torno de 30%. Né? Anteriormente, nós tínhamos uma programação de 24 horas totalmente local. Isso dava oportunidade para a gente ter assim, vários departamentos, como de jornalismo, né? Assim, de esporte, né? Um quadro artístico também bastante considerado, porque a gente tinha que preencher as 24 horas. Né? Com a participação da Rádio Cabugi na Rede Globo de Rádio a partir de 2002, então a gente teve que diminuir, porque a nossa participação na programação ela ficou em torno de 30%. Né? Então hoje a gente tem uma faixa de 25 funcionários colocando os departamentos e tocando a emissora. O forte sempre, no fato local, da Rádio Globo é o esporte. Sempre houve essa tradição da Rádio Globo como um retransmissor, né, um divulgador do esporte local há muitos anos. Por isso que o casamento tem sido tão duradouro com a Rádio Globo, né? Porque também a Rádio Globo, Rio e São Paulo, a Rádio Globo sempre teve uma tradição também no esporte. Então, a Rádio Cabugi, a prioridade, uma das prioridades da programação sempre foi o esporte. Né? E a partir do momento que a gente entrou para a Rede Globo, aí o esporte passou a ser praticamente uma prioridade total. Né? A emissora sempre investiu no departamento esportivo, né? Porque algumas emissoras têm... na negociação, né, com os profissionais, muitas vezes, de arrendamento do departamento de esporte. Né, você faz um contrato, termina o contrato, o arrendamento, e aí se renova ou não. Já a Rádio Cabugi e a Globo, nós somos uma equipe da emissora. Ou seja, os profissionais são contratados da emissora, não há arrendamento. Então, por isso que há uma estabilidade do Departamento de Esportes da Rádio Cabugi, hoje Globo. Então, essa questão de colocar como prioridade o esporte é plenamente verdadeira. É difícil fazer transmissões ao vivo, né? A radialista tem muito desse de improviso. Como é fazer transmissões sempre ao vivo? Isso mesmo. Então o rádio, né, assim, o rádio ele dá essa oportunidade ao profissional. Né? Se você prestar bem atenção, a maioria dos repórteres de TV que fazem participação ao vivo, né, boa parte vem do rádio, né? Porque como o rádio realmente tem que ser ao vivo, e principalmente no esporte, porque o jogo está acontecendo, né? Você não pode gravar o jogo para depois, não tem como. Então você tem que transmitir o jogo está acontecendo naquele momento. Né? Então o rádio, como ele é ao vivo, na maioria das vezes, a gente tem que exercitar muito essa questão do improviso. É um desafio, né? Retratar o que está acontecendo, aquelas emoções de dentro de campo para quem está em casa, no trabalho, no carro ouvindo. Tanto é que é muito comum a gente observar, eu acho que você já pode ter tido algum depoimento sobre isso, muita gente, por exemplo, gosta de assistir na TV ouvindo rádio, apesar de ter a locução da TV. Só que na TV a locução ela é diferente. Porque como o locutor está sabendo que aquela pessoa está vendo o jogo, ele não precisa, né, de mais detalhes, ele apenas vai retratando ali até uma conversa. No rádio não, porque a nossa função é para quem não está no jogo. Não é? Como no Brasil criou-se essa tradição, porque ela é muito brasileira, essa coisa do torcedor ir para o campo e levar o rádio. Você assiste na televisão, por exemplo, o Campeonato Europeu, você não vê ninguém lá com o radinho. Não vê. Não tem essa tradição. É no Brasil. Tanto é que alguns torcedores dizem assim, não, ir para o estádio sem levar um rádio é como estar na missa sem ver o padre, né? Porque ele gosta, primeiro, da emoção da transmissão e, segundo, dos detalhes. Porque, vai entrar um jogador, vai sair o outro. Por que vai sair o treinador?
dar um depoimento, então enriquece para quem está assistindo, né? Então essa velocidade do rádio, né? E essa transmissão do rádio, retratando o que está acontecendo com emoção, né? Porque muitas vezes a bola talvez não tenha passado raspando, mas pela transmissão do locutor, pela narração do locutor, para quem está em casa parece que a bola ia entrar no ângulo e às vezes não é bem assim, mas é a emoção, né? O narrador ele consegue passar esta emoção, né? Essa é a nossa função também. Diferencial do rádio. Diferencial, ou seja, é retratar o que está acontecendo e também dar emoção para quem está ouvindo. O rádio, ele era sozinho, né? No Brasil, por exemplo, década de 40, o que as pessoas fazem hoje em casa, por exemplo, reunir a família para assistir um jornal nacional ou assistir uma novela, né? Antigamente as pessoas se reuniam na sala da casa para ouvir rádio, né? Tinha aqueles rádios antigos, a voz de ouro, né? Então as pessoas, Repórter Esso, existia um noticiário chamado Repórter Esso, que fez muito sucesso na década de 40, 50, era o que representava o Jornal Nacional hoje, né? Então, o rádio era sozinho. Quando surgiu a televisão, disseram, o rádio acabou. Claro que a televisão foi um grande concorrente, porque se tem a imagem, o rádio não tem a imagem. Mas o rádio se adaptou, né? O rádio se adaptou, porque a televisão pode ter a imagem, mas o rádio tem instantaneidade. Então você vê hoje que tem rádio só de notícias, você tem rádio só musicais, né? Então o rádio foi se adaptando, né? Aí veio a FM, antigamente era só AM, aí veio o rádio AM agora morreu, né? Não morreu, porque o rádio foi se adaptando. Então o rádio tem essa capacidade. Quando veio a internet, foi do mesmo jeito. Será agora o rádio, adeus, hein? Chegou a internet, eu lembro que eu vi um artigo numa eleição, no final da década de 90, né, que o colunista dizia o seguinte, olha, o resultado de eleição, aquela história das pessoas ouviram rádio, olha, acabou, porque agora tem internet, todo mundo tem internet, vai lá ver o resultado. Não foi assim. Por quê? Porque o rádio, estando no local, não tem nenhum outro veículo que informe primeiro, né? Então a tecnologia do celular facilitou ainda mais para essa instantaneidade do rádio. E a própria internet. Porque vamos exemplificar a eleição. Terminou o processo de votação. Vai começar o processo de apuração. Para o digitador do TRE atualizar o site do TRE, ele vai demorar aí, no mínimo, uns 2 minutos para poder ele atualizar tudo, né? O rádio, se ele tiver aquela informação na hora, ele dá primeiro. É o que acontece. Então, a gente, muitas vezes, antecipa o resultado antes do TRE. Porque antes do digitador colocar no site do TRE, se a gente tem um repórter lá, direto na fonte, quando chega a informação, o rádio vai dar primeiro. Então, nas últimas eleições, em todas as eleições, os grandes líderes políticos, todos eles estão ouvindo o rádio porque tem a ansiedade de saber quem ganhou, quem não ganhou, né? Então, todos eles ouvem o rádio porque sabem que o rádio vai ser o primeiro veículo a informar. E aí, curtiu? Confira mais nas nossas redes sociais e acesse o blog Estérica Ribeira.